Olá, meus queridos amigos, boa noite. Estamos aqui no canal da Casa do Caminho Simão Pedro, nesta terça-feira, para que nós possamos refletir sobre o sermão profético. Uma oportunidade maravilhosa de nós compreendermos como Jesus, há 2000 anos, já conseguia compreender tudo aquilo que o nosso planeta precisaria passar, até chegar a ser um mundo mais feliz, um mundo regenerado. Então vamos compreender e entender as palavras de Jesus no sermão profético. Mas inicialmente, que estamos aqui na Casa do Caminho Simão Pedro, que sempre é uma casa que eu tenho muito carinho, que me acolhe e que me permite trabalhar, vamos agradecer à espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, conversando sobre Jesus no sermão profético. Então vamos agradecer. Senhor Jesus, Mestre amado, gratidão por esta noite, pelo momento em que tu nos oportuniza, Mestre, conhecermos a profundidade das tuas palavras e principalmente percebermos que para que elas possam se cumprir, cabe a cada um de nós a vivência do teu Evangelho. Cada um de nós, Senhor, tem em suas mãos a oportunidade da mudança e da transformação interior. Com as reflexões que tu trouxeste no Sermão da Montanha, nós podemos agora não apenas entender, mas agir, mudar e transformar o nosso coração para que ele ame verdadeiramente. E assim, Senhor, o nosso planeta possa caminhar para ser um mundo regenerado. Envolve a todos nós que aqui estamos presentes nesta noite, que a nossa compreensão seja a melhor possível e que a espiritualidade amiga que aqui se faz presente possa nos abraçar sempre com muito carinho. Fica conosco, Mestre, hoje e por todo sempre. Que assim seja. O sermão profético, ele foi proferido por Jesus no Monte das Oliveiras. E nós podemos conhecer um pouquinho mais detalhadamente este sermão profético lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, itens 1 a 14, que são exatamente aqueles que nós vamos trazer considerações mais detalhadas. Quando nós falamos em sermão de Jesus, nós sabemos que Jesus promoveu vários sermões, em torno de 4 a 5 sermões, uns de forma pública, para que todas as pessoas pudessem ouvir e aprender, e outros ele proferiu de uma forma mais particular e restrita, como, por exemplo, junto aos seus apóstolos. Nós podemos mencionar o seu primeiro e o mais importante de todos, que é o Sermão da Montanha, das chamadas bem-aventuranças. Mas ele proferiu também outros, como o Sermão Profético, que é o que nós vamos comentar e refletir, o Sermão do Cenáculo, que foi exatamente na última ceia, junto aos seus apóstolos. Temos ainda o Sermão dos 8 Ais, que era exatamente uma reprimenda, uma admoestação aos escribas e fariseus. E o que é interessante nós observarmos em relação ao sermão profético é que ele difere do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi o primeiro sermão de Jesus e o profético foi o último. No Sermão da Montanha, Jesus, naquele momento, ele está falando ali
da caridade, do amor, de que o reino de Deus não é deste mundo. Ele vem tratar realmente da parte moral da sua doutrina, da sua mensagem, do seu evangelho. Diferentemente do sermão profético, que foi o último publicamente proferido por Jesus. O sermão profético, pelo próprio nome, ele traz exatamente informações, notícias sobre o futuro. E ele é também chamado de pequeno apocalipse, porque ele traz ali informações que, para quem não sabe bem interpretar essas passagens e essas previsões, parecem o fim do mundo. E a doutrina espírita, com a sua luz, com a sua clareza, ela vem nos mostrar que, na verdade, não é o fim do mundo. Há o fim de alguma coisa, sim, mas não do mundo, do planeta, como muitas pessoas imaginaram. E como eu havia dito, ele foi proferido exatamente na época da Semana Santa, tá? Quando ele estava ali encerrando a sua vida pública. Segundo consta, esse sermão teria sido proferido na terça ou na quarta-feira, e ele seria exatamente na quinta-feira, ele já seria preso e com isso entraria ali na chamada Paixão de Cristo, onde ele realmente foi crucificado. Então, no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, foi quando ele proferiu esse último sermão. E como foi que, na verdade, que aconteceu esse sermão? Ele estava ali em Jerusalém e os apóstolos estavam exatamente admirando o templo de Jerusalém. E estavam chamando Jesus para que ele pudesse observar a beleza, a grandiosidade do templo. E Jesus ali, naquele momento, começou a dizer as suas primeiras palavras referentes ao sermão profético. Eu vou ler para vocês essa primeira parte, porque nós já vamos começar a comentar um pouquinho do que ele diz aqui. Então, no Evangelho de Mateus, diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os apóstolos, seus discípulos, dizendo: Dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E vejam que eles perguntam de Jesus neste momento. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E aí é neste momento que ele vai começar a dar os sinais. Então vejam que aqui nesse momento, quando estavam ali mostrando Jerusalém, o templo, Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Jesus estava, na verdade, ali já naquele momento, falando não apenas da ruína de Jerusalém, do templo, da cidade em si, mas a ruína de todas as instituições falidas. Tudo aquilo que estivesse em desconformidade, em contrariedade à lei de Deus, iria cair. Mais cedo ou mais tarde, não ficaria de pé. Então, é essa informação que ele já traz. E aqui percebam que os discípulos falam fim do mundo. No entendimento deles, haveria sim o fim da humanidade. E Jesus vai de uma forma muito inteligente, nós vamos interpretar cada uma dessas passagens. Ele foi explicando quais os sinais e que fim seria esse. Será que realmente era como os discípulos imaginavam? O fim do mundo? Na verdade, não. Esse fim do mundo que foi colocado pelos discípulos, em verdade, é o fim de uma era, o fim de um tempo de iniquidades, de egoísmo, de orgulho, de desamor. Jesus, no sermão profético,
Ele vem exatamente nos mostrar os sinais da época de transição. Quando ele vem dizendo os sinais, e nós vamos fazer essa análise em relação ao que estamos vivenciando hoje, nós estamos percebendo que ele se refere à transição planetária de um mundo de expiações e de provas para o mundo de regeneração. Os eventos apocalípticos, ditos e previstos por Jesus, seriam os eventos que iriam e vão preceder um mundo de regeneração. Então, não seria o fim do mundo, mas um fim de uma era. É o resultado final que seria alcançado após todos esses eventos. E que resultado é esse? Um mundo melhor, um mundo mais regenerado. E quando isso vai acontecer? Quando esses sinais todos vão findar e o mundo mais feliz e mais regenerado vai chegar. Isso vai acontecer quando o último sinal estiver presente. Na verdade, no sermão profético, Jesus nos traz 7 sinais dos tempos. Quando o último sinal estiver de fato acontecendo, nós estaremos plenamente no mundo de regeneração. Mas vamos examinar cada um dos sinais, para que possamos avaliar se de fato nós já estamos ou não no último, na concretização de um mundo regenerado. Então, quando Jesus termina aquela primeira fala que eu já comentei com vocês em relação aos discípulos, ele começa a externar os 7 sinais. Então, o primeiro sinal que Jesus se refere é a chegada dos falsos cristos, porque ele diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, aqui precisamos entender quem são os falsos cristos. Será que nós temos pessoas dessa que se colocam como um Cristo diante da humanidade? Sim. Só que algumas pessoas, quando leem essa passagem, acham, imaginam que é alguém que vai se passar por um missionário, se passar por Jesus ou por um profeta de equivalência igual a Jesus. Não. Os falsos cristos, segundo a doutrina espírita nos orienta, são, na verdade, mentes extremamente inteligentes, mas ainda de pouca moralidade, que reencarnam na Terra para corromper a humanidade. Vejam que ele diz: enganarão a muitos. Porque esses falsos cristos são aquelas pessoas extremamente intelectualizadas que vêm à Terra exatamente com um poder de dominação, um magnetismo muito grande. São pessoas que, com o seu poder, seu magnetismo, conseguem sensibilizar grandes massas para as suas ideologias perniciosas e nefastas. São mentes extremamente inteligentes, mas com ideologias enlouquecidas. Portadores dizem que portam a solução para o mundo, mas em verdade levam a humanidade para caminhos completamente diferentes do bem. Essas entidades, em verdade, estavam há muito tempo aprisionadas nas regiões umbralinas e trevosas do plano espiritual. São entidades que reencarnam de tempos em tempos, porque são entidades que, quando aqui estão, causam uma comoção muito grande, provocam convulsões muito grandes e fortes no planeta, realmente perturbam de forma muito caracterizada a paz do planeta. Por isso, eles não reencarnam muito. Mas em época de transição planetária, como uma última oportunidade para que eles também possam crescer e evoluir, permanecerem no mundo de regeneração, eles vêm à Terra, eles reencarnam. Mas, como ainda estão aprisionados nas suas ideologias nefastas,
eles conseguem corromper uma grande massa da humanidade. Então, é interessante que o fato deles estarem reencarnados nessa época é para nós uma prova, um testemunho, porque nós temos ali a oportunidade de provar que nós conseguimos nos manter de pé, mesmo diante dessas ideologias nefastas. E é interessante aqui trazer uma informação trazida por Jorge Elahá, quando ele está falando da maneira como podemos identificar esses falsos cristos. E ele diz que essa informação ele encontrou no livro chamado Ceareiros de Volta, exatamente de Albano do Couto. Então ele diz lá que nesta obra nós temos como identificar esses falsos cristos por 4 características que os caracterizam realmente. 4 características que, se nós analisarmos bem, nós vamos perceber de forma muito presente na nossa sociedade de hoje em dia. Então ele diz, a primeira característica desses falsos cristos são os chamados senhores do sexo. São aqueles que vêm realmente defendendo e acenando para todas as formas de promiscuidade, quebrando as regras que mantêm a coerência e o equilíbrio no bom uso da afetividade. Então, eles vêm buscar, eles vêm pregar, na realidade, uma liberdade que, na verdade, é uma libertinagem, porque traz um completo desequilíbrio do uso adequado da sexualidade. Então, pessoas que trazem essas ideologias são também falsos cristos. Uma outra característica dos falsos cristos são os senhores do materialismo. São aqueles que vêm desconstruir Deus em nossa sociedade. Então, eles vêm defender as questões materiais, o dinheiro, a negação do espiritual, a negação da imortalidade, e pensam e defendem o aqui e o agora. Então, essa é uma segunda característica dos falsos cristos. A terceira seria os senhores do poder. São aqueles que não aceitam a harmonia entre todas as pessoas. São os interessados em mandar, em oprimir. Eles, na verdade, defendem uma escravidão. Não a escravidão que nós conhecíamos, mas aquela que não permite uma sociedade igualitária. Tem sede do ter, do mandar e do poder. Então, terceiro sinal característico dos falsos cristos. E o quarto sinal são os senhores da intolerância. Defendem todos os tipos de intolerância: racial, social, religiosa, política. Quanta intolerância nós percebemos ainda em nossa sociedade. Então, quando nós olharmos determinadas mentes intelectualizadas, mas que atuem nessas 4 facetas, nós estamos ali vendo realmente a atuação desses falsos cristos. E percebam que eles conseguem realmente amealhar um grande número de pessoas, porque eles têm esse magnetismo que utilizam para o mal. E é exatamente isso, os falsos cristos, que dão origem e darão origem ao segundo sinal. O primeiro sinal era exatamente os falsos cristos. O segundo sinal, dito por Jesus, é que viriam guerras, rumores de guerras e cataclismos. Jesus diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Quando lemos esse segundo sinal do Cristo, as pessoas imaginam
guerras, cataclismos, nação contra nação, tudo num aspecto muito físico, como se nós tivéssemos guerras físicas, como se nós tivéssemos cataclismos físicos. Isso vai acontecer? Vai, também. Mas não é essencialmente a esse tipo de guerra, de cataclismos e de pestes, que não é apenas a este tipo que Jesus se referia. Porque esses cataclismos que acontecem fisicamente, essas guerras, envolvem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Mas quando nós estamos falando de uma guerra ideológica, moral, filosófica, nós estamos envolvendo bilhões de pessoas. Então, em verdade, aqui, o que Jesus se referia era essencialmente ao aspecto ideológico e moral. Guerras de ideologias, de verdades. Hoje nós não percebemos isso no mundo? Será que o mundo hoje não passa exatamente por essas guerras, por esses conflitos de ideologias? Hoje as pessoas se posicionam diante de inúmeras filosofias, doutrinas. Nós percebemos que a humanidade ainda não consegue dialogar, guerreia. Então, nós estamos hoje vivenciando esse segundo sinal? Com certeza, nós estamos vivenciando hoje o segundo sinal. Então, até aqui, nós já estamos cumprindo o primeiro, cumprindo o segundo, conseguimos visualizar isso no nosso mundo, no nosso dia a dia. E aí vem o terceiro sinal que Jesus nos traz, que é exatamente a perseguição dos cristãos. Porque ele diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Então, nesse momento, Jesus estava dizendo que aqueles que estivessem lutando pelo bem, pelo amor, pela verdade, aqueles que fossem verdadeiros cristãos, seriam perseguidos, porque os falsos cristos que conseguiriam comandar a grande massa da humanidade com as suas ideologias nefastas, tudo aquilo que viesse de forma contrária aos seus pensamentos seria visto como um inimigo, como um alvo a ser destruído. Percebam, por exemplo, como hoje, junto ao Afeganistão, por exemplo, os cristãos lá não têm mais oportunidade de defenderem de defenderem a sua religião, de viverem claramente a sua religião. São perseguidos. Mas essa perseguição não é apenas uma perseguição direta no sentido de tirar, por exemplo, a liberdade ou a vida. Não. É uma perseguição de ideologias, é uma perseguição de caráter. Quantas pessoas do bem não se veem, por exemplo, desmoralizadas ou numa tentativa de serem desmoralizadas por aqueles que não querem que as suas ideologias vençam? Então, nós conseguimos perceber isso? Sim. Todas aquelas pessoas que lutam pela preservação da vida, que são contrárias ao aborto, que buscam a preservação da mulher, que são contra a pena de morte, a eutanásia, todas as pessoas que defendem muitas vezes o amor são perseguidos, são condenados, são colocados muitas vezes como mentes retrógradas. Então percebam que nós hoje estamos vivenciando isso, uma perseguição aos cristãos. E aí, em função desse terceiro sinal, nós vemos o quarto sinal chegar. O quarto sinal são traições e ódios, porque Jesus disse: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos imersos em uma imensidão de ódios,
de guerras, de traições. Nós corremos um risco muito grande. Quando eu digo nós que estamos aqui procurando vivenciar o Evangelho de Jesus. Nós estamos correndo um risco muito grande de enveredarmos por essas ideologias e nos perdermos, porque eles insuflam tanto o ódio, o confronto, as guerras contra nós e nós contra eles, que se nós não estivermos muito conscientes do nosso papel de vivenciarmos a lei de amor, nós facilmente podemos ser contaminados com essa postura de ódio, de animosidade, de conflito. Nós estamos sendo chamados a realmente testemunhar a nossa fidelidade a Deus, aos seus princípios. Nós não podemos e nem devemos criar ideologias de ódio. Mesmo nós, cristãos, muitas vezes utilizamos a nossa palavra para criticar, para insuflar uma contrariedade, uma animosidade em relação a esses que nos perseguem. O caminho não é esse. Jesus em nenhum momento se defendeu acusando, se defendeu entrando em conflito, atacando, machucando e ferindo. Se nós espíritas em algum momento atacarmos, ferirmos, utilizarmos a nossa palavra que não seja única e exclusivamente para o amor, nós estamos sendo exatamente contagiados por essas ideologias e nos perdendo. E isso não pode acontecer. Então, será que nós estamos hoje ainda vendo traições e ódios na nossa humanidade? Sim, certamente. Esse é o quarto sinal. E nós temos o quinto sinal, que Jesus nos disse, o aparecimento dos falsos profetas. Vejam que ele começa o sermão profético falando dos falsos cristos. E agora ele fala dos falsos profetas, quando ele diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas não são a mesma coisa que falsos cristos. Os falsos profetas são aqueles que apoiam, incentivam e multiplicam as ideias dos falsos cristos. Os falsos cristos são os idealizadores das ideias perniciosas e nefastas. Os falsos profetas são aqueles que estão ali para apoiar, para incentivar, para multiplicar essas ideias. No nosso dia a dia, na nossa realidade de hoje, quem seriam os falsos profetas? São, por exemplo, aqueles que utilizam as redes sociais para exatamente divulgar, apoiar a ideologia dos falsos cristos. Então, nós percebemos que os influenciadores digitais, que nós conhecemos muito bem, quando eles se atrelam de forma perniciosa às ideias dos falsos cristos, eles se colocam hoje na condição dos falsos profetas. Então, o bem, em momento algum, ele pode servir para o mal. O bem nunca, em momento algum, pode divulgar, pode apoiar uma ideia contrária ao amor, à justiça e à caridade. Então, nós precisamos estar alertas, porque nós vemos muitos influenciadores, muitos falsos cristos nesse sentido. Será que nós, em algum momento, não estamos nos colocando nesta mesma condição e sendo contagiados por essa onda de ódio? Cuidado, precisamos estar alertas a isso. O sexto sinal que Jesus nos traz é o esfriamento do amor, porque ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor daqueles que se dizem cristãos.
O amor daqueles que muitas vezes cansam de lutar e parece que lutam, 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 mas o mal predomina, o mal ainda vence. São aqueles que se enfraquecem diante da luta, que desistem do bem pelo cansaço de lidar com as sombras. Será que nós muitas vezes não nos colocamos também nessa condição? Hoje nós percebemos que muitas pessoas boas cansaram diante da iniquidade que só cresce. Há claramente na nossa humanidade hoje o esfriamento do amor, como se os nossos corações ficassem endurecidos diante do mal que se alastra. Isso nós também precisamos lutar, mas é um sinal dos tempos e nós conseguimos vivenciar e observar isso com certeza. Então você deve estar percebendo que até agora todos os sinais ditos por Jesus no sermão profético estão sendo vivenciados por nós. E aí vem o último, depois do esfriamento do amor, lembrando que o nosso amor jamais pode esfriar, tá? Mas enfim, isso seria visualizado na humanidade. Viria e vem o último sinal. O último sinal é exatamente aquele que nos mostra o fim do mundo, o fim da iniquidade, do erro, do orgulho, do egoísmo, o fim de uma era. Vamos ver se nós conseguimos completar perfeitamente o sétimo sinal? Então, o sétimo sinal dos tempos que Jesus nos traz é que o Evangelho será pregado no mundo inteiro. Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Vejam aqui que ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo de quê? Meus queridos amigos, salvo de si mesmo, salvo das suas imperfeições, do seu desamor, da sua indiferença, salvo de si mesmo, porque a nossa luta nunca é com o mundo, a nossa luta sempre será conosco. Então, mesmo aquele que passar por todos os sinais anteriores, difíceis, duros, não deixar que o seu amor se esfrie e perseverar, esse será salvo de si mesmo. E aí ele diz: o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim exatamente, ele diz aqui, o fim viria no último dos sinais. Mas o fim, como eu disse, não do mundo, mas desse mundo de desamor. E quando ele diz aqui, o evangelho será pregado em todo o mundo, vejam, nós não podemos e nem devemos pensar apenas em questões geográficas. Porque talvez você esteja pensando, então nós já estamos nessa condição, porque todo o planeta conhece o Evangelho de Jesus. Mas aqui nós não estamos falando apenas do conhecimento teórico. O Evangelho, quando ele for pregado, entenda-se, vivido em todo o mundo. Será que nós podemos afirmar que o Evangelho de Jesus é vivido em todo o mundo? Não, porque nós ainda percebemos o desamor, a falta de caridade, de fraternidade entre os povos. Nós ainda vemos nação se levantando contra nação. Então, por mais que haja um conhecimento da ideia, da teoria, falta a prática. Então, o Evangelho ainda não foi pregado, ainda não é
pregado em todo o mundo. O evangelho, ele realmente precisa ser sem fronteiras, no sentido de que nem fronteiras geográficas e nem fronteiras íntimas devem existir. Nesse momento, quando isso acontecer, aí nós poderemos dizer que chegou o fim do mundo de expiações e de provas, o fim da transição planetária. Nesse dia, nós podemos dizer que estamos no mundo de regeneração. Então, hoje, pelo sermão profético, nós estamos em um mundo de regeneração? Ainda não. Mas vamos examinar o que virá após o sétimo sinal, o mundo de regeneração. Como será esse mundo? O que será que vai acontecer com a humanidade? O que será que vai acontecer conosco? Todos nós que estamos aqui lutando, procurando conhecer um pouquinho mais sobre a verdade. A doutrina espírita nos fala que o mundo de regeneração não é um mundo de regenerados, de espíritos regenerados, de espíritos elevados, de espíritos superiores, mas é um mundo para a regeneração dos homens. Na verdade, aqueles homens que tiverem conseguido vencer essa tempestade imensa pela qual nós estamos vivendo, tempestade principalmente íntima, que conseguir trabalhar e ter ideias mais elevadas e mais superiores, que conseguir uma certa paz íntima, essa pessoa, ela vai ter direito ao mundo de regeneração, mesmo que ainda não seja um espírito superior, ainda um espírito próximo da perfeição, mas já é um espírito que tem sim a bondade em seu coração, que já busca o bem, que pode ter suas imperfeições, mas já foi tocada pelo bem. Então, essas pessoas irão permanecer no mundo de regeneração. E vejam que o sermão profético ele é profundamente consolador. Primeiro, porque nós já sabíamos o que ia acontecer, Jesus nos avisou, Jesus nos disse há 2000 anos tudo o que nós iríamos passar no hoje, mostrando que nada foi ao acaso e que nada está fora da programação divina. Tudo está acontecendo exatamente como precisa acontecer. E a segundo fator que é extremamente consolador do sermão profético é que o final é bom. O final é exatamente um mundo onde o evangelho é plantado em todo o planeta. É um mundo regenerado, é um mundo mais feliz. Então vejam que as pessoas interpretavam de forma equivocada o sermão profético, como sendo algo negativo, como sendo algo que a humanidade precisaria temer. Na verdade, a humanidade não precisa temer. A humanidade precisa sim se preparar, preparar-se intimamente para passar pelos sinais e não perder o amor, não endurecer o seu coração, mas estar realmente pronto para a regeneração do amanhã. E qual o nosso papel como cristão? O que esperar do futuro para nós? Nós precisamos refletir sobre todo o preparo, todo o investimento que a espiritualidade tem feito em nós. Principalmente nós que estamos no Brasil e que conhecemos a doutrina espírita, sabemos que no Brasil, grande número de espíritas, nós temos aqui aprendizados, leituras, literaturas, informações. Por quê? Por que será que a humanidade investe tanto a nível espiritual no Brasil? Com que objetivo? Para que nós sejamos exilados? Não. Para que nós possamos, sim, permanecer no mundo de regeneração. Há todo um investimento, não para que nós possamos ir embora, mas para que nós possamos, sim, permanecer no planeta. Claro, como foi dito, se nós tivermos traços de bondade.
Aqueles que são imperfeitos, mas já foram tocados pelo bem. Agora, aqueles que são imperfeitos, que não foram tocados pelo bem, que se comprazem no mal, que fazem o mal e, se puderem, repetem, esses serão sim exilados. Mas nós fazemos o mal e já nos arrependemos, já a nossa consciência já nos chama. Isso mostra que nós já fomos sim tocados pelo bem. Portanto, qual é a nossa perspectiva de futuro? Ficar no mundo de regeneração. E por que nós estamos tendo a oportunidade de nascer no Brasil e de sabermos tanto no que tange a doutrina espírita? Exatamente para que no mundo de regeneração todo o aprendizado que nós adquirimos agora possa ser espalhado, distribuído pelo mundo. Hoje nós estamos muito concentrados no Brasil, como se nós estivéssemos realmente todos juntos estudando, graduando, tendo ali pós-graduação, mestrado e doutorado em espiritismo. Mas para ficarmos aqui no futuro, não. Para ficarmos no mundo de regeneração, sim. Mas para que nós possamos ser utilizados em outros campos. Então, muitos de nós não vão nascer no Brasil. Aqui nós estamos na Universidade da Alma, mas depois nós não vamos mais nascer todos concentrados no Brasil. Uns vão nascer em outros países e fora do ambiente religioso, para que com essas ideias adquiridas agora possam implantar a harmonia e a humanização das ciências. Então vão nascer fora do Brasil e fora do ambiente religioso. Outras pessoas vão nascer fora do Brasil, dentro de um ambiente religioso, mas não dentro da doutrina espírita. Exatamente para que eles possam humanizar e integrar, unir as várias religiões. Então, vão levar todo o arcabouço de conhecimento que adquiriram aqui no Brasil para humanizar e integrar todas as religiões. Outras pessoas vão nascer também fora do Brasil, fora do meio religioso, mas com as ideias inatas do espiritismo. Então, eles vão ser os tradutores das ideias espíritas nos lugares, nos países, nas cidades onde eles nascerem. Outros vão continuar nascendo no Brasil, mas vão nascer fora da doutrina espírita. Vão trabalhar essencialmente nos aspectos políticos, científicos, do direito, nas outras religiões, para que mais uma vez possa promover essa integração. E vai haver sim uma parcela menor, pequena, que vai nascer no Brasil dentro da doutrina espírita, para que possa continuar as tarefas do movimento espírita, buscando aí esse evangelho para todas as pessoas. Então percebam que há um planejamento muito grande para todos nós que estamos hoje aqui reunidos e aprendendo sobre a doutrina espírita. Então, o nosso trabalho como cristão é realmente fazer o nosso melhor, cada vez mais, para que nós possamos contribuir para o mundo de regeneração, para esse mundo do amanhã. O mundo regenerado vai ser um mundo de crescimento moral, com aspirações mais vastas, mais elevadas. A felicidade já será vivenciada na Terra. No mundo regenerado se terá a compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito, sobre a imortalidade da alma. Todos saberão de onde vieram e para onde irão, e por que ainda se encontram na Terra. No mundo regenerado, o amor ao próximo será, sim, a base das relações sociais. O Deus, o nosso Deus, vai ser o mesmo Deus para todos. Todos vão se ver como filhos de um mesmo Pai, irmãos uns dos outros. No mundo regenerado, nós veremos ali a rejeição ao materialismo. Os espíritos vão ter uma repulsão instintiva a todas as ideias materialistas, porque elas já viverão para a unidade da crença religiosa, para o mundo espiritual, para um mundo mais fraterno, para um mundo mais humano.
Isso é o que nós iremos vivenciar no mundo de regeneração. E essas mudanças vão atingir todas as áreas do saber. Nós hoje já percebemos inúmeras instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras, coisas que no passado nós não víamos. Isso já é um indicativo dos sinais dos tempos, de que nós já estamos conseguindo vislumbrar algumas vivências, algumas situações, alguma realidade do mundo regenerado que nos espera. Então percebam que os espíritos que vão constituir a geração nova, que é a geração que vai vivenciar o mundo de regeneração e geração que nós podemos fazer parte, é uma geração que já vem com uma inteligência, uma razão precoce, já vem com um sentimento inato do bem, um sentimento inato nas crenças espiritualistas, predispostos naturalmente a assimilar as ideias progressistas. E mesmo que alguns espíritos retardatários continuem aqui e vão continuar, porque alguns espíritos retardatários, eles são mais imperfeitos na casca e não no fundo. Foram espíritos que, de uma certa forma, se corromperam pela influência do meio, mas são espíritos que, se retemperando no plano espiritual, ao retornarem ao mundo regenerado e terem ao seu redor pessoas e espíritos mais elevados, eles vão se influenciar positivamente, vão se inspirar positivamente nesses exemplos e vão seguir para o bem. Então, não pensemos que todos os espíritos retardatários vão embora. Muitos espíritos retardatários vão continuar aqui, vão voltar. Mas é como eu disse, tudo a espiritualidade examina. Então, percebe que esses espíritos, quando auxiliados por espíritos benévolos, eles seguem o caminho do bem. Então, as ideias espíritas vão servir de apoio à melhoria espiritual. Os homens da nova geração, os homens progressistas, descobrirão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca para o desenvolvimento do mundo, para o desenvolvimento do planeta. E o Espiritismo vai achar nesses novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo, porque vão ver na doutrina espírita a verdade que liberta e que conduz a Deus e ao amor. Então percebam, meus queridos amigos, que o sermão profético é maravilhoso, porque ele nos mostra um fim de alegria, de felicidade, de amor, e um fim no qual todos nós somos chamados a ser partícipes. Eu, você, todos nós somos chamados a colaborar no processo de transição planetária, no processo de regeneração da humanidade. Por isso, para finalizar as nossas reflexões, nós trouxemos uma poesia que fala exatamente sobre a transição planetária, que é o sinal, os sinais que na realidade se refletem, que se reflete nos sinais dos tempos trazidos por Jesus. Então a poesia se chama Transição Planetária e nos diz: período de extrema relevância de depuração da humanidade, que vai deixando a ignorância e adquirindo sua religiosidade. Tempos de dor e de sofrimento, de aferição de valores morais. Tenhamos muito discernimento, vivamos os princípios espirituais. Não mais viver para as paixões, mas para Jesus e suas lições. A guerra é em nossos corações, vencendo as mais inclinações. Lembrando dos sinais proféticos, não mais seremos céticos. Jesus, no Monte das Oliveiras, dá-nos notícias alviçareiras. Haverá falsos cristos e profetas, ódios e traições abjetas, guerras, pestes e cataclismos, perseguição ao bem, sectarismos. Mas no fim, vencerá o Evangelho. Daremos a Deus ao mundo velho. O amor alcançará os corações do homem de todas as nações. Findará na terra a aflição. É um mundo
de regeneração. Com o homem transformado, será a vitória do Mestre amado. Muito obrigada.